Salve, salve, galera! Uma boa tarde para você. Está começando o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET e canal 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olhem, em breve em TV aberta. Eu sou Vieira Júnior, vou com você nesta quinta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, sempre ele, o nosso repórter serelepe da TV Câmara de São José dos Campos. O Bruno Castilho está com a gente. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. E, como sempre, né, Vieira? É um prazer inenarrável estar com você nesse resplandecente programa. Como diz a voz da consciência, o reluzente Bruno. Que beleza, gastando o seu português. E o nosso programa de hoje começa falando sobre o Tigre do Vale, o joseense, que avançou para a segunda fase da Bezinha. E para falar sobre o time, a campanha até aqui e a expectativa com o novo grupo, recebemos no Hora do Esporte de hoje o técnico do joseense, o Augusto Ambrosio, está com a gente. Tudo bem, Augustão? Boa tarde, prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho de futebol. Vamos falar bastante de futebol, que é a sua praia. Augustão, para a gente começar, queria que você falasse dessa campanha do joseense, uma campanha que culminou com o time terminando na vice-liderança do Grupo 5. Eu sei que você queria terminar na liderança. Como é que foi o decorrer, desde a estreia até o último jogo contra a União, aquele empate em 0-0? Vera, daí acho que a gente foi o primeiro clube a se apresentar nessa Bezinha, né? A gente apresentou já desde o ano passado, em dezembro. Só que a gente fez um planejamento que dezembro e janeiro, já em 2022, seria um período de testes, de trazer alguns atletas para a gente dar uma olhada, para a partir de fevereiro já vir um grupo mais encorpado, a gente ter 2 meses de preparação, quase 3 meses. Sabíamos das dificuldades, né, financeiras que qualquer clube da segunda divisão aí enfrenta, não só da segunda, né, a gente vê a dificuldade ser tremenda aí em diversas divisões do futebol, mas graças a Deus conseguimos passar por cima das dificuldades. O time foi crescendo conforme a competição foi avançando. Começamos com uma derrota inesperada lá em Guaratinguetá, mas também com alguns atletas que não estavam inscritos, outros ainda não tinham chego naquela semana. Sabíamos do equilíbrio também do grupo, né? O Flamengo de Guarulhos com um investimento um pouco maior, a União de Mogi sempre monta forte também. O Atlético de Mogi, a gente sabe historicamente os problemas que tem, mas foi passando as primeiras rodadas, os resultados foram vindo, conseguimos a classificação com uma rodada de antecedência, né? Isso aí tira um pouco a concentração para o último jogo. Se você precisa do resultado no último jogo, a concentração, o desempenho ele acaba sendo outro. Então, você tira um peso das costas uma rodada antes, então a gente trabalhou a semana toda antes da última rodada, pensando na primeira colocação, mas o jogo lá foi muito difícil, o União vendeu caro, né? O empate até, fizeram um primeiro tempo bem melhor que a gente. No segundo tempo não, no segundo tempo a gente equilibrou, foi melhor do que eles. Mas ficou de bom tamanho. Dentro do nosso planejamento, dentro de tudo que fizemos, eu acredito que ficou de bom tamanho. O Matheus, inclusive, pode colocar aqui umas imagens desse último jogo do joseense contra a União Mogi. Brunão, fica à vontade, o Augusto Ambrosio está com a gente. Você está falando da formação, né, do grupo, Augusto. Muitos foram da base do Taubaté, né? Como é que foi mesclado esse grupo, né? Como é que foi montado esse grupo? Muitos da base do Taubaté, de onde vêm os outros também? Eu conheço, faz tempo que eu estou na divisão, né? Então eu conheço bastante atletas. Há 2 anos atrás fizemos um trabalho legal no Mantiqueira, que quase combinou com acesso, caímos na semifinal para São José. Eu costumo montar um grupo bem guerreiro, né? Eu acredito que a divisão, lógico, o lado técnico é importantíssimo em qualquer parte do futebol, em qualquer área, mas o perfil técnico fica um pouco de lado na segunda divisão. Acredito que você pega atletas que queiram, que estejam com gana de aparecer, que ninguém fica rico na segunda divisão, Bruno. Ninguém ganha um salário exorbitante, né? Ninguém muda a vida na segunda divisão. Estou falando financeiramente. Então você tem que pegar atletas que comprem a ideia com a gente, monte um grupo guerreiro, você acompanha de perto, você vê que ganhar da gente é complicado, né? O time vibra muito, até acompanhando algumas páginas na internet, a gente chama que é o time mais Libertadores da segunda divisão, e é isso mesmo, é esse perfil que eu quero dos meninos, quando perde, que acontece, claro, mas vem de cara, derrota sempre. Ô Augusto, a gente estava até comentando em off aqui que a Bezinha, né, a Paulista da segunda divisão, é meio que um caminhão de japonês, né? A gente sabe das dificuldades que você já falou, financeira, estádio ruim, em que pese vocês jogam talvez num dos melhores estádios do interior, mas em termos técnicos e táticos,
A gente sabe também da limitação, são jogadores de quarta divisão. Se fossem jogadores melhores tecnicamente, estavam em divisões acima. Não necessariamente, mas no grosso modo, dessa forma. Como é que foi a assimilação dos jogadores, técnica e taticamente, daquilo que você pensa que é o ideal para o time do Josense? Já foi muito mais do que é hoje isso, Vieira, porque a questão de calendário, né? Então tem muito garotos que... Muitos times de Série A2 e Série A3 não tem calendário, né? O restante do ano disputa nos primeiros meses a Série A2 e a Série A3, acaba o calendário e não tem para onde ir. Então muitos atletas, porque é uma competição longa, é de abril até setembro esse ano, preferem estar numa segunda divisão, porque tem clubes com bastante investimento, né? Existem clubes tradicionalíssimos no interior aí, né? Você pega 15 de Jaú, Rio Branco de Americana, uma série de clubes que já tiveram na elite do futebol, Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Então, alguns atletas estão preferindo, até clubes grandes estão preferindo emprestar atletas para essa divisão. Pelo calendário, como eu falei, porque a visibilidade também, com a limitação de idade, ela está sendo muito vista, né? Tem muito empresário, muita gente para mandar jogador para fora, então ela está sendo muito vista agora com as transmissões de todos os jogos na internet, então a visibilidade fica um pouco mais... E a federação tem pegado no pé, né? Na questão de estrutura, na questão de gramados, de estádio, mudou um pouco, mas, claro, é a segunda divisão, é a quarta divisão, né, vamos dizer assim. Então, as limitações existem, eu acho muito válida, né, só um adendo à ideia de dar uma dividida nisso aí, com os 16 clubes, fazer uma nova divisão, porque você pega clubes sem investimento nenhum, com alguns com investimento legal, então isso aí dá uma destoada, principalmente quando os grupos são regionalizados. Porque na hora que junta todo mundo, você pega grupos que enfrentou três times que não tem absolutamente investimento nenhum. Então todo mundo goleou, todo mundo fez bastante pontos, aí no desempate não é justo. Né? Se você pega um grupo mais equilibrado lá de cá, ou qualquer grupo que seja, na hora do desempate ele acaba não sendo justo. Mas eu acredito que está crescendo uma competição que eu gosto de jogar, acho legal, tratar com os garotos, tratar com os meninos com vontade, né, com os meninos querendo aparecer no cenário. Então, acredito que é uma divisão legal que está crescendo demais. Brunão? Você falou do seu grupo ser um mais Libertadores, né, entre aspas. Vocês começaram de uma maneira não muito boa, com uma derrota, mas mesmo as vitórias foi 1-0 e tal. E chegou no jogo contra o Flamengo, que foi o jogo que classificou vocês na penúltima rodada, e foi um jogo, assim, eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo de vocês no campeonato. Foi um jogo bem contundente, assim, contra um adversário forte, que estava brigando com vocês pela parte de cima da tabela, e foi um resultado contundente, né? Qual que foi você sentiu isso também, né? Venceu, convenceu e não deixou... Deixou espaço para dúvidas. Exatamente. Então, não sei se essa análise também é sua, né? E como que vem o Josense a partir desse jogo, né? Acho que a partir desse jogo talvez seja um marco zero também, para já iniciar essa segunda fase de uma maneira mais forte também. Como eu falei, Bruno, a gente demorou um pouquinho para achar, né, o esquema ideal. Testei com 2 volantes, testei com 3 volantes e parece que encaixou bem com os 3 zagueiros, né? Agora, respeitando os laterais, parece que o perfil desse elenco encaixou mais ou menos nisso aí. Acho que faz 3 ou 4 jogos aí que a gente está sem tomar gol. E isso aí na divisão ele é primordial, né? Fazer gol é claro, você tem que fazer o gol para você ganhar o jogo. Mas você correr atrás depois que toma um gol é complicado. O time se fecha, você ir correr atrás do resultado, ele não é fácil. Então a gente não está tomando gol. Né? Isso aí não é mérito meu, isso é mérito dos garotos, da comissão técnica inteira, do Giovanni, do Dida, pessoal que trabalha no dia a dia lá com a gente, que está de sol a sol, né, vamos dizer assim, está abdicando de família também, para a gente dar essas condições para os garotos, para treinar, afinco, para a gente encaixar. E parece que encaixou. Como eu falei, o time está crescendo, né? Vamos começar agora no próximo sábado em casa. Eu acho essencial começar em casa também para começar uma nova fase bem. Antes da gente chamar o intervalo, Matheus, coloca na tela para a gente a última rodada da primeira fase, só para a gente ilustrar aqui os 3 jogos do grupo 5, o grupo do Josense, União Mogi 0, Josense 0, Mantiqueira 7-1 na equipe do Guarulhos e o Flamengo batendo o Atlético Mogi por 6-1. A classificação final do grupo 5 ficou dessa forma: Mantiqueira líder com 20, Josense em segundo com 19, Flamengo em terceiro com 19. O critério de desempate, o número de vitórias do Josense é maior que o Flamengo, por isso o Josense ficou na segunda posição. União, Guarulhos e Atlético Mogi eliminados da competição. O Flamengo entrou como um dos melhores terceiros também, lembrando que cada grupo classificavam os 2 melhores de cada grupo e os melhores terceiros. Quantos melhores terceiros mesmo? 4. Os 4 melhores terceiros, o Flamengo foi um deles
classificado a classificação final do grupo 5, o grupo do Joseense. Augusto, eu vou fazer um rápido intervalo, Brunão também, rapidíssimo intervalo aqui no Hora do Esporte. Na volta, a gente vai falar bastante sobre a segunda fase, os grupos e também o primeiro jogo do Joseense, que será já no próximo final de semana contra a equipe da Inter de Bebedouro. O Augusto vai falar o que ele já sabe desse Inter de Bebedouro. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte aqui pela tela da TV Câmara e a gente continua conversando com o técnico do Joseense, o Augusto Ambrosio. Já vou pedir para o nosso querido Matheus. Matheus, põe na tela para a gente. Finalizada a primeira fase, foram definidos os novos grupos e o Joseense caiu no grupo 9, ao lado de Taquaritinga, Inter de Bebedouro e AA Flamengo. O Brunão gosta quando eu falo AA Flamengo, porque o nosso Bolha diz que era Alcoólicos Anônimos. Não, é Associação Atlética Bolha. Flamengo. É o Bolha, o Guerra falou que é Bolha, virou Bolha agora. Tem aqui o grupo 7 com Penapolense, Mantiqueira, São Carlense e Paulista. Grupo 8, Grêmio Prudente, Mauá, Rio Branco e 15 de Jaú. Grupo 10, Itapirense, Itararé, Ska Brasil e Catanduva. Augusto, pelo que estava antes da última rodada, vocês tinham a possibilidade de cair no grupo 7, grupo 9, até de repente a possibilidade de outro grupo, mas estava em mente aí. Líder, vocês cairiam no grupo 7, segundo, grupo 9. Gostou do grupo que você tem aí pela frente, Taquaritinga, Inter de Bebedouro e Flamengo? Não tem muito o que fugir, né? Agora afunilou. Sabíamos que as viagens longas iriam aparecer, como apareceram, né? Temos 2 viagens bem longas aí. O Flamengo, que a gente já conhece, estava no nosso grupo. Perdemos lá nos 45, né, do segundo tempo e ganhamos aqui de 3-0, mas isso não significa absolutamente nada a partir de agora, né? Muda completamente o perfil. Taquaritinga sobrou no grupo deles, né? Foi um dos primeiros a classificar. Perdeu as últimas 2, mas também é o que eu falei, a questão de concentração, depois que você classifica, você acaba dando uma relaxada. Inter de Bebedouro, time chato, um time assim, característico da divisão, conforme eu falei, né? Aquele grupo aguerrido, aquele grupo que se fecha na defesa, que quando sai na frente para você correr atrás do resultado, para você tirar e buscar o empate é chato pra caramba. Então é muito equilíbrio, não tem muito o que escolher, a gente sabia dos adversários, das possibilidades, mas sem escolha nenhuma. A gente foi para Mogi para ganhar o jogo, o empate veio, então caímos nesse grupo, agora é lutar para conseguir a classificação. Brunão? Augusto, você está num grupo do Inter de Bebedouro, que já tem um certo nome no interior paulista, e do Taquaritinga, que é um time tradicional, né, tradicionalíssimo. O quanto a camisa e a tradição do time pesa nesse momento? Acaba pesando, que eu tenho certeza que nós vamos jogar lá com casa cheia, né? Taquaritinga já é o principal média de públicos da competição. Então, apesar que lá o estádio é muito grande, né? Não tem aquela pressão, a torcida fica um pouco longe, mas a gente sabe que vai enfrentar algo que não enfrentou até agora, né? Por enquanto a gente jogou só em estádios vazios, tinham bastante algumas pessoas lá em Guarulhos contra o Flamengo, mas nada de mais, nada de caldeirão. A gente sabe que agora vai vir isso, então os garotos têm que estar preparados para isso, têm que saber enfrentar isso também, né? Infelizmente aqui em São José a gente não tem esse público que a gente gostaria, mas tenho certeza que vai estar todo mundo preparado, todo mundo focado no que tem que fazer. Em relação a isso, como é que está sendo a preparação mental dos jogadores? Física, tática e treina diário. Agora a preparação física, porque pode ter os dois lados, né? A molecada se retrair, é uma nova fase, vai pegar time aí com uma certa expressão, ou ao mesmo tempo achar que já está tudo, a gente classificou em segundo, bem pra caramba, chega lá e a pegada é diferente. Como é que você está trabalhando isso? Não, isso aí é o que a gente bate todo dia, né, na cabeça dos meninos. Não tem nada, absolutamente nada ganho. E o lado físico nosso também, a parte física tem sido muito bem trabalhada pelo Giovani e pelo Dida aí, né? O Dida com os goleiros, o Giovani com os atletas de linha. Nós não tivemos nenhuma lesão muscular no campeonato todo, né? Isso aí mostra a capacidade física dos atletas, do treinamento que vem acontecendo. E também chega, você vê, aos 40 do segundo tempo, nosso time não tem cãibra, está todo mundo correndo, todo mundo lutando, todo mundo brigando. Então, chega na segunda-feira, a gente quer dar o regenerativo para quem jogou, todo mundo quer treinar, não, estamos cansados, a gente quer treinar. Então, isso é muito importante, isso faz a diferença, isso faz muita diferença quando o campeonato afunila na hora de guerrear, vamos dizer assim. Então, quando a bola rolar é outra coisa, né? A parte teórica fica toda para trás, muitos fatores, a gente sabe que no futebol muita coisa acontece durante os 90 minutos, é um erro de arbitragem, é uma bola que bate na trave, no contra-ataque você toma o gol, então tem muita coisa, a gente tem que trabalhar para limitar esses fatores extras acontecerem, mas a gente sabe que está bem preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente, para enfrentar esses 6 jogos. Brunão?
durante o campeonato, né, uma coisa que me chamou a atenção foi muito as jogadas ensaiadas, principalmente bola parada, né? Você tem trabalhado bastante isso também, né, com os garotos. No jogo contra o Flamengo aconteceu muito isso, né? Teve um até que saiu o gol do Iago. Enfim, queria que você comentasse um pouco desse trabalho que você tem feito também, principalmente nas bolas paradas. Né? Saiu contra o Atlético de Mogi, saiu, contra o Flamengo, saiu, né? É o que eu falo para os meninos, não adianta a gente ficar ensaiando, chegando no jogo não faz. Eu, junto com a comissão, a gente trabalha muito isso mesmo, que é uma coisa diferente, né? Até porque quando você faz a primeira vez, deu certo, na segunda vez o cara já vai estar de olho, então você já abre um leque, né? O cara vai marcar uma situação, você já treina 2 ou 3 situações, então os olhos já voltam para uma coisa e distrai para outra. Então é importantíssimo trabalhar isso aí, os meninos acreditarem, também não adianta chegar lá e encher a cabeça dos moleques de teoria que se eles não comprarem a ideia com você, esquece, tudo que você está falando é jogado fora, e os meninos, diferentemente disso, compraram a ideia, fazem durante o jogo, não só faltas como escanteios, a gente gosta de trabalhar isso, normalmente a gente separa quinta-feira para trabalhar bem isso, então quem sabe mais para frente não vai aparecer coisa nova aí também. Matheus, por favor, coloca aqui na tela pra gente o caminho do Joseense nessa segunda fase, agora os jogos do Joseense para essa segunda fase. Já estreia nesse próximo sábado, 15 horas, estádio Martins Pereira, Joseense Inter de Bebedouro. Depois vai para 2 jogos fora, em Taquaritinga e Joseense. Lá em Guarulhos, Flamengo de Guarulhos e Joseense. Esse é o primeiro turno. O retorno começa com 2 jogos em casa para o Joseense, recebendo o Flamengo, recebendo Taquaritinga e fecha no jogo fora. Tomara já classificado aqui, não precisando depender de resultado para enfrentar o Inter de Bebedouro fora de casa no dia 6/8. Augustão, estreia contra esse Inter de Bebedouro. O que você já sabe, o que você pegou de informação desse seu primeiro adversário próximo sábado? Como eu falei, Vieira, por estar sendo tudo televisionado não, na internet, tudo sendo transmitido, a gente acaba tendo acesso, né? Assim como eles também têm acesso a gente, né? A maneira que a gente joga, a característica de cada atleta. Então eu já conversei bastante com treinadores que enfrentaram a própria Inter. A gente vai trabalhar muito pontos fracos, pontos fortes dele, tomar conta dos pontos fortes, mas é muito nivelado, né? A verdade é essa, é muito, que nem você falou, caminhão de japonês, a questão é muito, ela é muito, tecnicamente falando, ela é muito parelha. Então a gente tem que chegar lá, se impor, nós vamos jogar dentro de casa, né? Não pode ser diferente, essa fase não permite erros, né? Então a hora que você errou, a hora que você abriu o olho, você está 6 pontos atrás, daí esquece. Então a gente sabe da importância desse jogo de sábado, começar bem dentro de casa, porque depois a gente sai 2, né? Faz a estreia em casa, sai 2 jogos. Então, importantíssimo para a gente começar bem e autoconfiança. Quando você está com nível de confiança lá em cima, as coisas tendem a ir bem. Confiança é diferente de ego, né? Que nem você perguntou como faz para segurar os meninos, a questão ela é bem diferente, a confiança dos garotos com o ego dos garotos. Então isso que a gente tem que mostrar para eles, que o ego só te leva ladeira abaixo. A confiança não, a confiança faz você tentar alguma coisa, faz você acreditar no que você está fazendo, e é isso que a gente espera fazer no sábado. Augustão, você já vivenciou, você é das antigas, embora jovem, mas você viveu também uma época recente do futebol que não tinha toda essa modernidade. Se quisesse informação do time adversário, tinha que mandar olheiro, ou você mesmo ir lá para olhar e tudo mais. Hoje não. Hoje, na palma da sua mão, você tem como é que o Inter... Você vê os jogos do Inter assim como eles também vêm. Você prefere essa modernidade de hoje, essa facilidade para você, mas também é para o seu adversário, ou você prefere o modo antigo? Cara, se fosse preferir, eu acho que nada melhor do que você assistir ao vivo, você assistir no estádio, você ter a visão de cima, né, do que está acontecendo. A televisão, a informação, a tecnologia, ela é muito bem vista, claro, é muito bem-vinda. Ela é importantíssima, né, numa série de coisas, sendo bem usadas, mas eu acho que não dá para abrir mão do antigo, não dá para abrir mão do tradicional. Então, quando a gente pode, a gente manda alguém, ou conhece alguém que foi assistir, então, alguém que jogou contra, um treinador que enfrentou, eu acho que essa ainda continua sendo a melhor maneira de se enfrentar. Augustão, quero te agradecer. Infelizmente não temos mais tempo. Por mim, ficava mais 2 horas batendo papo com você. Mas eu tenho que liberar você, que você vai dar treino daqui a pouco. Obrigado pela sua presença. A gente torce muito para que nesse próximo sábado o Joseense conquiste a primeira vitória, comece com o pé direito nessa segunda fase. Um abraço, obrigado pela presença. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar mostrando o nome do Joseense, mostrando o nosso trabalho. Sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. Um grande abraço a você, abraço ao Brunão, abraço a todo mundo da equipe e aos telespectadores. Valeu, obrigado. Galera, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso Hora do Esporte. A gente vai falar de goalball. Você conhece o goalball? O Brunão vai contar para você. Rapidinho, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Olha só, você que está aí nos assistindo, você sabe o que é goalball? Se você assistiu o nosso programa da última quinta-feira, quando recebemos o diretor fundador do Instituto Athlon, o Kelvin Bacos, você teve uma breve noção do que é. Agora, conhecer mais a fundo as regras, como é jogado e por quem pode ser praticado, não sabe, né? O Brunão Castilho está aqui comigo, mas ele foi lá conferir o que é o goalball. Bota, Matheus! É o som do guizo dentro da bola que orienta os jogadores de goalball tanto nas jogadas de ataque quanto nas táticas de defesa. O esporte exclusivamente paralímpico, voltado para atletas com deficiência visual, foi criado em 1946 para a readaptação de veteranos da Segunda Guerra que haviam perdido a visão em batalha e chegou ao Brasil 39 anos depois, em 1985. Para quem não conhece, vamos explicar melhor as regras do esporte. Em uma quadra de 9 por 18, 2 times formados por 3 titulares e 3 reservas tentam marcar gols em uma rede de 9 metros de largura por 1,30 de altura. A partida tem 2 tempos de 10 minutos cada, e a equipe que fizer mais gols ao final deste período vence o jogo. Em São José, o esporte é praticado desde 2012 e deu início ao Instituto Athlon, uma ONG que desenvolve o paradesporto na cidade. O Alan foi o primeiro atleta da equipe e acompanhou de perto a evolução da modalidade. Quando a gente começou lá atrás, em 2011, as dificuldades eram muito, né? Porque não tinha apoio de ninguém, não tinha nada, a gente não tinha nem equipamento para a gente começar a treinar. Para você ter uma ideia, a gente usava uma corda esticada de fora a fora da quadra para ser a nossa trave. E hoje ver aí o Instituto Athlon, até mesmo o goalball, se representando internacionalmente. Eu sou muito grato por esse clube onde eu estou. Acho que o resumo é isso, gratidão. De lá para cá, a estrutura cresceu e o time joseense se tornou uma das principais equipes do país, conquistando o estadual de 2021 e 2 terceiros lugares do Campeonato Brasileiro. A meta para este ano é ainda mais ousada: erguer o tão sonhado troféu nacional e conquistar a vaga para o Mundial de 2023. Nossa preparação está sendo em busca disso, né? Todo o planejamento, toda a periodização, todo o nosso foco está sendo em busca do planejamento para ser campeão brasileiro e buscar essa vaga para o Mundial de Clubes aí. E pensando nas competições deste ano, a equipe joseense se reforçou. O Ricardo, por exemplo, é uma das novidades para o time em 2022. Cego desde os 24 anos, após sofrer um acidente de carro na Via Dutra, o advogado chega aos locais de treinamento com o seu fiel escudeiro, o Logan, um cão-guia de 2 anos de idade e que há 10 meses acompanha o paratleta. E o mesmo entrosamento que o Ricardo busca com o Logan fora das quadras, ele quer ter com a equipe joseense. Nas últimas temporadas, ele jogou pelo SESI de São Paulo, onde colecionou diversos títulos. Agora ele espera usar toda a sua experiência em quadra durante as competições neste ano. O SESI a gente conseguiu construir uma história bastante importante, né, contribuir bastante com a modalidade e desde o ano passado a gente também está tendo a oportunidade de contribuir com os trabalhos aqui e eu estou bem feliz por isso. Eu tenho a plena convicção que esse ano é o nosso ano, estamos trabalhando forte para isso, né? E Deus vai nos abençoar que seremos campeões brasileiros e garantir a nossa vaga para o Mundial. Além da experiência, a equipe joseense aposta também em uma mescla com a juventude, como é o caso do Luciano. Hoje, com 26 anos, ele começou na modalidade aos 14 e acumula, inclusive, passagens pela Seleção Brasileira de Jovens. Ele acredita que a preparação da equipe será a principal força para as competições da temporada. Eu treino de segunda a sexta, todos os dias, né? Manhã faço academia e à tarde eu treino de quadra. A gente vem fazer um trabalho muito produtivo aí, que na crescente, né? E não é só a equipe masculina que está treinando duro para alcançar os objetivos em 2022. Com 9 atletas, o time feminino de goalball joseense também busca o seu lugar ao sol. Para conseguir disputar o campeonato nacional, as meninas precisam ficar nas primeiras colocações nos jogos regionais. E quem vai liderar a equipe é a Vitória. Recém-chegada do Suzano, ela disputou as 2 últimas Paralimpíadas com a seleção brasileira e agora quer ajudar o São José a ser destaque também com a equipe feminina de goalball.
a gente tem chance de estar entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A gente tem total chance. Os treinos que a gente tem feito, a gente tem treinado até com os meninos também, os resultados estão sendo bons, então tem tudo para estar ali no pódio. A gente tem que estar entre as 3 primeiras para garantir essa vaga para estar disputando a primeira divisão, sabe? Para estar a gente estando entre as 4, a gente disputa a segunda divisão, mas a nossa equipe está a nossa briga mesmo, nosso foco é para estar na primeira divisão mesmo do Nacional. E esse é apenas o início dos trabalhos da temporada de 2022, repleta de desafios para esses atletas que tiveram a realidade transformada pelo goalball e conseguem, por meio do esporte, quebrar barreiras e superar os preconceitos. O goalball se tornou uma parte importante na vida de cada um. E depois, então, que eu conheci o esporte, eu comecei a ter a mesma responsabilidade. O esporte, ele me obrigou a ser um cara que tomasse as próprias decisões. O esporte, além dele trazer qualidade de vida, para a pessoa com deficiência visual, ele ajuda na autonomia, ele ajuda também no equilíbrio, ele ajuda no espírito de equipe, ele nos ajuda também a orientação espacial. Graças ao goalball eu conquistei tudo que eu tenho hoje, né? Então, eu sustento a minha família, eu tenho um filho pequeno, minha esposa, então, graças a ele que eu consigo manter a casa, né? Ele foi para mim um recomeço, né? Eu comecei o goalball com 13 anos, logo depois de ter perdido a visão. Logo com 14 eu fui convocada pela primeira vez. Então ele tem sido para mim sempre um recomeço. Parabéns à galera do goalball, que realmente dá um show. E olha só, atualmente o goalball de São José dos Campos disputa a segunda fase do Campeonato Paulista e no primeiro semestre o time masculino sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil 2022, competição que reúne os 4 melhores times do país. E o Campeonato Brasileiro, que foi citado aí na matéria do Brunão, em 2021 o São José foi o 3º colocado e agora eles buscam o título para garantir a vaga direto para o Mundial da modalidade, que será em Portugal. Brunão, parabéns pela matéria, parabéns para a nossa Luíse, que editou essa matéria brilhantemente. Experiência fantástica, hein, Brunão? É muito legal ver os atletas, né, a superação dos atletas de goalball da cidade, que são o time de São José é um dos melhores do país e o Brasil é um dos melhores times do mundo, né? Provou isso nas Olimpíadas e boa sorte para os atletas aí, tanto no masculino quanto no feminino. Maravilha. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. O Brunão vai entrar em férias, mas mal começou o programa, o cara já vai entrar em férias, pô, que beleza. Brunão, boas férias para você. Muito obrigado. Aproveite bastante, aproveite a Argentina, para onde você vai degustar de belas carnes e aquele alfajor delicioso. Espero você ansioso para o seu retorno, viu, Brunão? Vou colocar o doce de leite na picanha, vou fazer loucuras na Argentina. Não faça isso. Devo voltar com alguns quilos a mais. Então o pessoal das câmeras aí deve colocar mais aberto o plano aí para caber na televisão. E dentro de 30 dias eu volto aí. Não me decepcione, Brunão. Picanha com doce de leite, não. Come um, depois outro. Tá certo? Gente, a gente termina agora o nosso Hora do Esporte, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, um grande abraço. Você fica agora com o De Bem Com Você, com a bela Gisele Lopes. Mayra, ó, tchu pra você, grande abraço. Nossa Mayra da Libras. De minha parte, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.